Ainda não tá sendo legal de pensar sobre isso e falar sobre isso. No dia e nos 2 dias depois, parecia que nada tinha acontecido, parecia que era uma cobertura muito normal e tal, mas não era muito normal. Foi muito maior e foi muito mais hostil e me tocou e me causou muito mais mal do que eu tinha imaginado no começo. E aí foi a primeira vez que eu entendi que isso me machucou muito. Eu tava achando que, não, isso é fotojornalismo. Tipo, a gente tá acostumado a ser agredido, as pessoas... Calma aí. Eu tava, na verdade, em casa e aí vendo o WhatsApp. E a senadora Soraya chegou e colocou num grupo de WhatsApp dos senadores, falou, gente, isso é verdade? Eu olhei aquela imagem e falei, gente, isso não é verdade. Eu acho que houve uma instrumentalização, sem dúvida, dessas pessoas. É muito grave. Então elas foram utilizadas. E nós temos todas essas cenas que vocês divulgaram, pessoas que estavam pedindo aos astros que viessem fazer intervenção. Veja que parece que sofreram lavagem cerebral. Mas todos nós sabemos, né, as crianças têm noção de que elas não podem sair quebrando vidro, de que elas não podem invadir casas alheias, né? Isso todos nós sabemos. Era um sentimento de que iria acontecer alguma coisa de fato. Aquele presságio que poderia acontecer alguma coisa, mas jamais com a proporção que tomou. Fui dormir de tarde, tirar um cochilo. Não estava escalado, não estava nem preocupado, não estava nem acompanhando a notícia. Meu telefone tocou, eu meio que acordei e um dos meus editores me ligou meio que desesperado, assustado. Você está em Brasília? Você está aqui? Invadiram. Aí eu só mandei para a editora de plantão, falei assim, olha, se você precisar de mim, eu tô aqui, você me fala, mas isso aqui tá acontecendo. Vim direto pra cá correndo. Um outro colega também chegou mais ou menos na mesma hora. Ela falou, olha, já tem um colega de vocês na rua, ele tá acompanhando desde de manhã esse movimento. Você, Felipe, vai pro Palácio do Planalto e você vai pro Congresso. Da hora que eu mandei a live pra ela e tá lá no evento, foi 20, 25 minutos. Tava me arrumando, ele me ligou de novo. Eles estão agredindo os colegas, estão agredindo a imprensa. Não traz a câmera. Faz a cobertura de celular, traz o crachá no bolso, mas não traz equipamento, que eles estão quebrando e tomando o equipamento. Eu entrei pela manhã, eu comecei meu turno de plantão pela manhã, e a primeira coisa que a gente fez foi monitorar os manifestantes. Porque já tinha um boato que estavam chegando mais. Só que tinha um boato que estava chegando mais gente, mas era para uma manifestação durante a semana. E aí eu olhei pela janela e falei, eita. Peguei meu equipamento, desci correndo, liguei pro meu editor que tava de plantão e falei, olha, tem uma galera descendo. É muita gente, é muita gente. Quem tava de fora do QG não tinha noção da quantidade de pessoas que estavam ali dentro. Um evento desses, ele não se materializa do dia para a noite. Ele demanda realmente que se forme por muito tempo, primeiro uma estrutura e depois uma ideia a respeito da possibilidade disso vir a acontecer ou não. Não foi uma coisa que aconteceu em meses, em dias ou em semanas. É um processo de degradação, de corrosão democrática que vem de muito tempo. Poucas semanas antes, se parar para pensar, a gente teve o caso de um dos apoiadores do então presidente que atirou contra a Polícia Federal e ali foi um momento em que alguma coisa, um desastre efetivamente poderia ter acontecido. A gente teve depois um caso envolvendo aquela deputada que apontou a arma para um homem no meio da rua em São Paulo, às vésperas da eleição. Depois a gente teve o dia da diplomação. E a gente não pode esquecer que houve a tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília. Você não prevê uma coisa dessas, você coloca como uma parte dos cenários possíveis de acontecer e tudo. Estava precificado que ia ter alguma bagunça, mas não nesse nível, não com a leniência das autoridades. Vocês já estão indo lá para a porta do Congresso ou não? Sim? Sim. Ok, não tá com medo de repressão não, amigão? Não. Sim. Não, né?
Aqui, patriotas também do interior de São Paulo? Interior de São Paulo. Já indo pra porta do Congresso. Isso. E vocês não estão com medo de alguma repressão lá, não? Eu conversei com a polícia ali, eles estão tranquilos. Vai ter pacífico. Vocês já foram no quartel-general? Já. E como é que tá lá? Cheio. Cheio de gente. Lotado, né? Isso. Valeu, galera. Obrigado. Eu não imaginaria isso nunca. Tanto que a nossa expectativa e a apreensão de todo mundo era pro dia da posse. E nada aconteceu no dia da posse. Pro dia 8, era só um final de semana. O caminho ali na esplanada do eixo monumental foi que eu me toquei que talvez poderia se tornar algo bem agressivo, né? Porque tinham pessoas com um pedaço de madeira escondido, outros com barra de ferro. Acho que eles viam como um ato heróico de salvar o país, salvar a nação. Estavam basicamente com um treinamento, né? Tinham máscara de gás, já estavam preparados para um possível confronto com as forças de segurança. E um dia aparentemente normal, como qualquer outro, depois de uma semana de posses em sucessão e de indo ver as autoridades que foram eleitas assumindo seus cargos, parecia que as coisas estavam mais próximas daquilo que seria o normal e de repente explode um negócio desse. Hoje você vê um grande número de pessoas apoiando esses ideais com cargos eletivos e que foram eleitas a partir das urnas. E algumas dessas pessoas, inclusive, tentam destruir o sistema que as elegeu. Então a gente precisa perguntar se houve realmente um recuo da extrema-direita ou não. E, a meu ver, me parece que a extrema-direita segue muito forte. E é por isso que é preciso atuar cada vez mais para que, independente do seu lado político, determinados comportamentos não sejam tolerados. Primo, eu nunca imaginei subir a rampa. Eu tô subindo a rampa, primo. Olha que coisa mais linda, primo. Olha isso, primo, olha isso. Olha isso, primo. Olha isso. Eu tenho mais de 15 anos de carreira. Eu cobri o governo Dilma inteiro. E aí as manifestações pelo 20 centavos, eles ocuparam a parte de cima do Congresso Nacional. E foi aquilo. Viemos aqui simbolizar a nossa revolta, as nossas manifestações. E essa foi, queremos quebrar. Tipo, se eles pudessem, eles quebrariam o prédio. Eles colocariam uma bomba e quebrariam, tipo, todo o simbolismo que existe num prédio público. As manifestações de 2013, as fotos, a gente mostra uma barreira policial, os manifestantes, a gente mostra a imprensa, a gente mostra que tudo está acontecendo ali ao mesmo tempo. A desse ano, você via que só existia um núcleo, só existiam os manifestantes, só existiam os bolsonaristas. Não existia polícia, não existia nada. Comecei a ver um monte de mensagem, coisa de 500, 300 mensagens. E todo mundo compartilhando a mesma live, de um ex-BBB, o Dudu, é de Red Pill, que ele estava lá no Congresso fazendo a filmagem. E aí ele invadimos o Congresso, é um movimento pacífico, mas a gente invadiu o Congresso, estamos aqui, a gente venceu, conseguimos e tudo mais. A galera já tá no Congresso, Bora! Só que a gente sabe que as manifestações bolsonaristas são muito violentas e hostis com a imprensa. Então era assim, fica de olho. Sempre fica de olho, assim, faz a sua foto, tenta ver alguém que você conhece, um outro colega de imprensa, mas não fique sozinho, porque é perigoso. Só que a gente não tinha noção de quanto era perigoso. Foi muito mais perigoso do que foi. Acho que foi um dos dias mais fatídicos, assim, para a imprensa em Brasília, em questão de violência. Eu falei, meu Deus do céu, aquela imagem, o pessoal subindo aqui essa rampa, gente. Eu digo, meu Deus, que loucura, meu pai, isso aqui é no Brasil, gente, isso aqui é no Congresso Nacional. E aí, então, foi aquele desespero geral, né? Todos os senadores, Rodrigo Pacheco não estava aqui no Brasil. Eu já liguei para ele e falei, presidente, o senhor está fora? Ele falou, estou voltando, Elisiane, estou organizando o meu retorno para o Brasil. Todo mundo naquele clima, naquela tensão horrível, sabe? Com um colega, eu comecei a chorar, porque você se sente num cenário de guerra, né? Eu convidei para conversar comigo o interventor da Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, que está aqui ao meu lado. O Capelli, ele é secretário executivo número 2 do Ministério da Justiça, que já mostra para a gente que ele teria muito trabalho nesse momento, na segunda semana de governo. Mas certamente ele não supunha, não imaginava que fosse ser muito
mais trabalhoso do que já seria. As pessoas acham que teve uma reunião para discutir quem seria e depois uma reunião para analisar o que fazia. Não teve nada disso. Quando eu tô andando, aqui é tudo de vidro, né? Aí eu olhei para cima, aí tava o Flávio e o Padilha apontando assim para mim. Eu não entendi nada, né? Virou para mim e falou assim: você acaba de ser nomeado interventor pelo presidente da República, tá aqui o decreto, tô te mandando pelo WhatsApp. Aí ele mandou o decreto pelo WhatsApp, vá para a Secretaria de Segurança, faça uma reunião rápida, desce e assume isso aí. Foi desse jeito. Aqui foi o principal, né? Aqui foi o palco principal da destruição. Aqui que tinha ocorrido a posse, né? Aquela semana toda tinha sido usado esses posses aqui para a posse dos ministros. E aqui não sobrou nada. Esse ambiente aqui, uma praça de guerra aqui, né? Só que tinha uma espécie de uma névoa, que era aquele gás lacrimogênico, dos extintores também quebrados, né? Mais o gás. Tinha muito cheiro, um cheiro muito forte de álcool, tinha um cheiro de urina muito forte. Eu cheguei e eu vi o carro da polícia já dentro d'água ali. E você se questionava, cadê os funcionários aqui internos? Cadê a segurança? O que está acontecendo? Não tem ninguém? Não é possível. Não tinha como ter a dimensão de quantas pessoas estavam realmente lá dentro. Eu nem tinha parado para pensar nisso no dia, eu só falei, gente, eu preciso chegar lá no Planalto para ver como é que tá. Quando a gente foi voltando, dava para ver que não era tanta gente. Só que o estrago era assim, pra mim, o principal medo. Você ia acompanhando, gente, levaram a porta do Alexandre de Moraes. Você viu os vidros, cadeira jogada lá de cima, móvel histórico destruído. Eu fiquei mais em questão ali do STF. Eu fiz imagens deles subindo lá na Estátua da Justiça, né, vários lá em cima, dos carros sendo atacados, jogados naquele espelho d'água. Eles conseguiram tirar móveis lá de dentro do STF. Sempre que eles iam avançando, eles paravam para fazer imagens deles fazendo pose e achando aquilo maravilhoso, né? Como se fosse um troféu. Cadeira do Xandão agora é do irmão Fábio e já era, nós tomou a cadeira do Xandão aí. Por não estar com equipamento profissional, que está usando só celular, camiseta preta e calça jeans. Eu consegui entrar, ter todos os acessos. Encontrei a Rafa Feliciano, a fotógrafa, ali perto do Palácio do Planalto. Eu nem cumprimentei ela, só vi assim de longe, até porque se cumprimentasse, ela tava com câmera, eles iam saber que era da imprensa. E aí tava fotografando, e aí eu falei assim, tá na hora de mandar alguma coisa. Peguei meu celular, a câmera liga com um cabo no celular. E aí comecei a passar foto e tudo mais. Até que uma pessoa veio, pegou no meu braço e perguntou de onde você é, o que você tá fotografando, quem você é. Muitas perguntas que são mais hostis do que perguntas em si. É tipo, meio confronto. Aí eu, não, sou jornalista, só tô... E aí você mente nessa hora, porque eu não vou apanhar de graça. Eu não vou me colocar em risco de uma situação de graça. Aí eu só tô mostrando esse momento histórico, esse momento que é importante e tal. E aí quando eu falei, sou jornalista do Metrópolis, uma das pessoas começou a chamar outras pessoas. E a cena que pra mim foi demais foi eu estar aqui e cercada por homens, não sei, 5, 6 homens, e eles me empurrando para todos os lados e tentando puxar meu equipamento. E aí na cabeça você não sabe exatamente o que está acontecendo. Peraí, eles estão querendo meu equipamento, estão querendo me bater, estão querendo que eu não saia daqui, estão querendo que eu saia daqui, estão querendo que eu pare de cobrir. O que é que eles querem? Eu meio que instintivamente me agachei, assim, tipo, no chão, e alguém me deu um murro na barriga, e aí nessa tiraram a minha máquina do pescoço. Eu acho que foi nessa hora que me machucaram, tipo, tem um... Nossa, que absurdo. Tem isso, e aí me deram vários chutes e roubaram o meu cartão de memória, porque, não sei, eu fiquei muito calma depois disso, e aí eu falei, cara, é meu equipamento, é trabalho, tipo, aí ele, então me dá o cartão, eu dei o cartão, levou todas as imagens,
desse dia de invasões antidemocráticas. Roubaram meu celular e depois eu consegui sair. Tinha alguém das forças de segurança próximos ali? Eu fui pra lá. A gente encontrou alguns colegas. E aí eles vieram me perguntar, e como é que tá a Rafa? E eu, como assim? Como é que tá a Rafa? Eu não sabia, eu fiquei sabendo lá. E aí, tipo assim, você fica com muita raiva. Normalmente eles miram primeiro nas minas. É meio horrível isso, assim, muito ruim. Assim, eu teria fotos de uma cobertura muito histórica e não tenho nenhuma foto. E aí, isso dói muito também, tipo, cara, meu trabalho, tipo, o meu olhar sobre essa situação. Eu estava ali e eu passei por tudo isso, mas eu não tenho uma imagem. E eu me expresso por imagem, então, assim, toda vez que eu penso nisso, meu Deus, vou chorar aqui. Não tenho uma foto desse dia. Aqui é a casa do povo, porra! Aqui o ladrão não vai subir mais! Lugar de vagabundo é no inferno, bando de pilantra! Aí a porra! Aí a viatura da polícia! Galera, a viatura da polícia! É tudo nosso! O Brasil é nosso! Muita gente ali fazendo live. Rostos que foram aparecendo na mídia depois, empresário que foi preso, pecuarista que foi preso. É impactante, você fala, pô, às vezes é uma pessoa que não liga muito pra notícia, que não tem muita vivência, que tá sendo levada. E não era, tinha de tudo. A impressão que a gente tinha e o relato das pessoas é que, ao mesmo tempo que tinha uma horda assim, que corria desordenada, quebrando tudo, tinha pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Foram na SECOM, que pegaram os HD, que foram na BIM, que pegaram o HD, que foram lá no GSI, que sabiam onde é que estavam as armas, né? Impressão assim, que como se eles tivessem deixado coisas que eles vieram buscar naquele dia. Não seria possível ninguém chegar aqui sem que tivesse sido facilitado o acesso. Impossível. Eu já participei aqui de manifestações com 100 mil pessoas, já participei de atos aqui. Então o sistema de segurança de Brasília, do Planalto, sempre foi muito eficiente. Então, quando a gente começou a olhar pela televisão ali por 13h30, 4 horas da tarde, o que estava acontecendo, qualquer pessoa percebia que havia um nível de facilitação do acesso. Eles estavam convidando para entrar, já tinha um grupo grande lá dentro, eles estavam com a mangueira de água, quebrando tudo, o acesso estava livre, tanto para entrar quanto para sair. E aí você via que a polícia estava no cantinho aqui e os manifestantes estavam descendo loucamente o Congresso, invadindo o Congresso, quebrando a vidraça do Congresso, entrando e tal. E a polícia estava lá paradinho. Tanto que as 2 vezes que a gente viu uma reação da polícia foi para tirar... Eu estava com 3, 4 colegas de imprensa, também fotógrafos, e aí foi para tirar a gente. Não deixou a gente descer. Quando chegou a PM, tem uma cena muito boa, que eu fotografei, que era muito boa. 2 policiais num carro da PM, entrou com um carro numa velocidade estrondosa para tirar os manifestantes debaixo do Palácio do Planalto. E os manifestantes cercaram o carro e amedrontaram a polícia e os policiais foram embora. Você tem ali uma centena de pessoas e você manda um carro para conter a manifestação. Claramente houve, por parte da Polícia Militar do DF, uma responsabilidade direta, com dolo, em relação ao 8 de janeiro. Houve uma sucessão de falhas. O ex-ministro da Justiça se torna secretário de Estado da Segurança Pública aqui e não estava em Brasília. O Congresso Nacional foi invadido, o Palácio do Planalto foi invadido, o Supremo Tribunal Federal foi invadido. Então, claro que houve uma falha de segurança. Chama a atenção o fato de não ter, por exemplo, um plano operacional para o dia 8. Isso é completamente fora de padrão. Todas as ações de segurança, a Polícia Militar teve um plano operacional em todas as anteriores e nessa não teve. Então isso chama muito a atenção, o fato de não ter desdobrado as diretrizes, que é o plano de ações integradas que existe, no plano operacional. Isso chama atenção. É algo até certo ponto sem precedentes, ao menos no atual regime democrático. Então você viu uma insurreição de algumas pessoas que, por alguma razão, acharam que era uma boa ideia invadir os prédios dos poderes. E aquele foi um recado simbólico muito ruim. Quando eu vi aquelas cenas, eu pensei, os próximos meses serão pautados por isso.
tem aquela coisa. Ah, mas eu só estava dentro do Congresso. Sim, mas você não deveria estar dentro do Congresso quando ele está sendo quebrado. Então há essa dificuldade de fazer esse nexo lógico com eu estou cometendo um ato ilícito. Do total do acervo, aproximadamente 135 itens foram vandalizados, entre mobiliário, obras de arte, esculturas, objetos, presentes protocolares. Nos locais onde acessaram e que tinha esses acervos, todos foram vandalizados. De lá para cá, nós já conseguimos restaurar aproximadamente 120 itens. Bom, aqui a gente está no Salão Nobre, dia 8, tudo foi quebrado. E até hoje eu ainda me emociono porque o nosso trabalho do dia a dia é preservar essa memória. Tudo isso aqui representa uma história da população brasileira, do que significa o Supremo na representação da casa das pessoas, da cidadania, da Constituição, da defesa dos direitos. Então você chega aqui e vê toda essa história danificada, realmente é muito triste. Logo em seguida, chegou o BOPE. Eles começaram a dispersar o pessoal, foi muito rápido, assim. Aí eu já consegui sair e vi a tropa que veio limpando desde o outro canto, já tava no outro lado, no lado oposto. O pessoal viu, se ajoelhou, começou a agradecer, a orar e a comemorar o que eles fizeram. Segunda-feira, 9 de janeiro de 2023. A gente está ao vivo trazendo todas as notícias dos dias seguintes, a barbárie vivida aqui em Brasília. O foco nessa manhã está na frente do QG do Exército, porque a polícia e o Exército estão fazendo agora a desocupação do local. Primeiro foi entrar com a PM no setor militar urbano, o Exército não deixou no dia 9. Depois que começou a desmontar, que eles me autorizaram a entrar com a PM. Estava eu, Rui e Múcio. Aí eu já desci do carro enlouquecido para dentro dele. Falei, Naibe, cadê os ônibus? Ele falou, estão chegando. É que eles vêm com escolta, vêm mais devagar. Eu falei, não é possível. Os ônibus saíram há muito mais tempo antes de mim, vim de carro e eu não vi ônibus nenhum. Cadê os ônibus, Naibe? Aí ele falou, eles não cabem aqui na superintendência da Polícia Federal. Aí eu botei o dedo na cara dele. Eu falei, ó, essa decisão não é tua, manda os ônibus entrarem aqui agora. Agora! Cadê os ônibus, Naibe? Aí ele falou, eu mandei parar. Eu quase fui às vias de fato com o Naibe, na porta da superintendência da PF. Eles soltaram um boato que na quarta ia ter nova manifestação. Que aí eu tinha que montar aquela operação toda, nós montamos uma mega operação aqui na quarta. Não apareceu ninguém, mas nós montamos uma mega operação na quarta. E eu sabia que até pelo papel institucional que eu exerço, o dia seguinte ia ser uma loucura completa. E foi. Aquela semana, inclusive, foi uma semana para esquecer. Uma vez que eu faça parte de uma instituição como a OAB, eu tenho um dever com a sociedade. Então, foi necessário que eu fizesse vistorias e visitas nos locais onde as pessoas estavam presas ou acauteladas. Eu precisei me dirigir à delegacia algumas vezes para ver o que estava acontecendo. A gente precisa preservar os direitos e garantias fundamentais de qualquer cidadão, então a gente precisou olhar para isso com muito carinho. Essa foi uma semana na qual os ânimos estavam muito aflorados. Então eu vi muitas pessoas brigando ao meu redor e eu mesmo tive que me segurar muito para que eu não acabasse brigando com algum colega que de repente pensa alguma coisa diferente. Acho que foi 2 dias depois, teve uma coletiva de imprensa do Alexandre de Moraes e do Dino aí na Polícia Federal. Uma coletiva de imprensa para falar quais eram as atitudes que seriam tomadas. O Dino falou e na fala do Alexandre de Moraes eu desabei. Eu, tive a minha primeira... Ai, que saco. Eu não sei porquê, mas eu tive a minha primeira crise de ansiedade. Fotografando,
com a orelhinha aqui assim, e aí, tipo, morrendo de chorar, e eu, não, segura. E aí, assim que eu saí da coletiva, tipo, saí correndo, ninguém vai me ver chorando aqui, porque você é forte, porque falam que a gente é jornalista, tem que ser forte, não tem que ter sentimento. Sai a ordem de prisão do Fábio Augusto. Prisão que quem cumpre é a PF, mas a corregedoria da PM tem que acompanhar. Aí eu tenho que pegar o Klepter, Siqueira e o outro, Valtênio, que eram os 2 corregedores, para dar a notícia de que o Fábio Augusto, que era um comandante querido pela tropa, ia ser preso e que eles iam ter que conduzir a prisão junto com a PF. Eu fui visitar os feridos também, né? Os 44 policiais militares que foram feridos aqui, né? Determinei a abertura da comissão para conceder a medalha Cruz de Sangue para eles, para promover por bravura eles também, os feridos. Se eu afastei os comandantes, subcomandantes, você tinha que dar um sinal também para a tropa que cumpriu o seu dever. O meu temor maior é que uma desestabilização da polícia aqui no GDF pudesse repercutir nos outros estados, né? O IPHAN tem novo presidente. A posse de Leandro Graz foi no Palácio Itamaraty. O IPHAN é o responsável pela preservação e pela divulgação do patrimônio material e imaterial do país. É um instituto que vai atuar no processo de recuperação dos estragos causados pelos ataques antidemocráticos do último dia 8 de janeiro. Nós estamos aqui no conjunto arquitetônico da Praça dos Três Poderes, que é composto pelos 3 edifícios, também pela própria praça, entre outros espaços. Então, este edifício compõe esse conjunto, que é tombado em nível federal e também é patrimônio mundial. Ou seja, tem um valor para o planeta, tem um valor para a civilização. Aqui no Salão dos Bustos, todos eles foram vandalizados, danificados. Essas bases de mármore foram todas quebradas e os bustos ao chão se arranharam, amassaram e tiveram então que ser todos restaurados. O Rui Barbosa foi definido que ele ficaria com essa moça na testa justamente para deixar o registro do que aconteceu naquele dia. Chegamos, encontramos alguns servidores, inclusive, muito sensibilizados, chorando, porque aqui não é só um local institucional. Aqui está também a vida do país, está a vida dos trabalhadores que se dedicam todos os dias a fazer o Poder Judiciário funcionar, dos próprios ministros, seus assessores. Tanto desse lado quanto do outro, nós tivemos algumas vidraças trincadas, destruídas, quebradas, mas também muito vandalismo simbólico, como nós chamamos. Muitas palavras de ódio, muitos palavrões, muitas expressões que expressam justamente, que caracterizam esse sentimento de destruição dos golpistas, as pessoas que cometeram esse crime no dia 8 de janeiro. Ainda hoje tenho na memória as cenas daquele dia, e as pessoas arrastando cadeira e dizendo, eu estou agora sentado na cadeira do Xandão. Mas, obviamente, que nós não somos odiados por acaso. Isto foi construído. E certamente não porque nós tenhamos feito algum crime ou feito algum mal, mas porque se atribuiu algo que nós, eventualmente, não fizemos. Somos odiados por quê? Porque impusemos limites, por exemplo, para alguém que pretendia, no seu negacionismo, levar as pessoas à morte durante a pandemia. Nós impusemos restrições, fortalecemos os estados e municípios para que eles pudessem impor limites, impedindo que uma política genocida se desenvolvesse. Nós que determinamos que se comprassem vacinas e que se iniciasse um processo de vacinação. Muita gente que está entre esses que nos odeiam e certamente está viva graças à ação do tribunal. Quer dizer, isso é preciso dizer. Em função dessa carga da atribuição de responsabilidade ao Supremo Tribunal Federal, parece que colocaram mais raiva aqui. E isto reforça a responsabilidade das lideranças políticas. Quer dizer, como manipular essas pessoas? Como usar essas pessoas para essas finalidades? Eles são autores num contexto mais amplo, em que há, talvez, autores outros. É uma discussão, por exemplo, sobre a própria responsabilidade do
ex-presidente da República, de parlamentares. Olha, eu acredito que tem um responsável direto que planejou tudo isso e que covardemente se escondeu e saiu do Brasil com antecedência, que foi o ex-presidente da República. É sabido que ele não aceitou a nossa vitória, é sabido que ele tentou desmoralizar o tempo inteiro a justiça eleitoral, é sabido que ele tentou desmoralizar todas as instituições possíveis. Ele planejou isso, covardemente não teve coragem de assumir, saiu e deixou os mandantes dele aí para cumprir o que fez. Nós ainda estamos apurando coisa, porque ainda nós temos que apurar quem financiou isso, quem garantiu os acampamentos. Nós não temos pressa. O que nós queremos é que seja feita justiça, de fato e de direito, para que nunca mais alguém ouse dar golpe num processo democrático. Ou seja, a democracia pode ser um regime que todo mundo pode criticar, mas não há nada melhor. É por causa da democracia que pessoas como eu chegou à presidência da República. Aliás, é por causa da democracia que pessoas como o ex-presidente chegou à presidência da República. É por causa da justiça eleitoral que ele tentou desmoralizar que nós chegamos à presidência da República. Então, eu acho que ele tem um culpado, é ele. Porque ele falou disso antes, durante todo o mandato e depois do mandato. Só não teve coragem de assumir porque fugiu com antecedência. Aliás, não teve a grandeza de dar posse ao presidente eleito, que no caso fui eu. Isentar aqueles que tiveram uma responsabilidade direta, não há dúvida nenhuma que não há uma outra frase a dizer, senão irresponsabilidade. Nós estivemos à beira da implantação de um golpe no Brasil. Nós não tivemos um golpe no Brasil por uma questão de fortalecimento das instituições. Se nós não tivéssemos as instituições que nós temos hoje, fatalmente hoje eu não estaria conversando com você. Nós estaremos, eu possivelmente, ou até mesmo você, que tem uma responsabilidade pública, em algum país exilado. Isso não é exagero falar, porque foi isso que aconteceu no Brasil nos anos 60, precisamente 64. Você quer ser relatora da CPMI? Você quer? Eu falei, eu quero. E assumir, porque nós mulheres, você sabe muito bem, nosso espaço é um espaço muito difícil, né? Você ocupar uma função estratégica em qualquer posição é algo meio que incomum. O comum são os homens na política estarem lá nesse comando. Então eu aceitei o desafio e passei 5 meses aí nos trabalhos da comissão. O comandante Fábio, o comandante Klepper, o coronel Naime e os outros que estão presos. Para mim, eles foram vítimas da negligência dessa reunião do dia 6 e do dia 7 na Secretaria de Segurança Pública. Eles foram pegos de calça curta. Anderson Torres, eu não tenho motivos aqui no meu relatório para indiciá-lo. Ele estava fora do país. O secretário Fernando tinha plenos poderes para assumir aquilo ali e ele estava na reunião juntamente com toda a equipe, com toda a cúpula da secretaria, e ele não tomou a atitude que queria ter tomado. Eu vejo o Fernando responsável por todo o ato. O presidente Bolsonaro, ele não está no meu relatório exatamente por quê? Porque diretamente os documentos e as coisas que nós temos aqui não é para indiciado. Deputada Paula, eu peço que eu possa ler o relatório. Eu preciso ler o relatório. Eu consigo ler com gritando no meu... Não. Eu prefiro que o senhor suspenda a sessão. Faz sentido para algumas pessoas que o objeto dessa CPI não seja revelado. Que os culpados pelos atos golpistas, os financiadores, os organizadores, os gestores, os intelectuais, se é que a gente pode usar esse termo forte, do golpe, eles não sejam revelados e não sejam considerados culpados. Então, para esse segmento, o ideal era, desde o primeiro dia, enterrar a comissão parlamentar de inquérito. E foi assim que eles trabalharam. Uma comissão parlamentar de inquérito não se resume ao seu último dia. Essa comissão, ela contou uma história que é a história daquilo que aconteceu no dia 12 de dezembro e no dia 8 de janeiro. Ela contou essa história para a sociedade. Todo mundo sabe aquilo que aconteceu. Nos parece, 10 meses depois, que aquilo que aconteceu não era grave. Mas o que aconteceu nesse país era grave e gravíssimo. Houve uma conspiração golpista iniciada pelo ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Pelo fato de eu ser um pouco novo na redação,
eu ouvi muitas histórias de como foram as coberturas de 2013. E eu ouvi frases do tipo, nunca vai ter uma cobertura igual a essa, uma coisa única. E eu, por algum motivo, queria estar ali, queria me jogar, assim, nesse sentido profissional, né? Depois de todo esse tempo, a gente tem noção que participou de uma cobertura histórica, né? Algo que vai ser contado para sempre, livros, documentários. Então, sensação de que, caraca, isso quer ser jornalista, isso quer contribuir para a sociedade. Uma sensação de alívio, né? De ter passado por aquilo tudo e não ter saído com nenhum ferimento, por não ter sido atacado e não ter ficado com nenhuma marca. Parecia que era uma cobertura muito normal e tal, mas não era muito normal. Foi muito maior e foi muito mais hostil e me tocou e me causou muito mais mal do que eu tinha imaginado no começo. Eu fiquei 7 meses depois disso sem fotografar. E aí falando, não é culpa do dia 8, não. Tô sem fotografar porque eu não sei se eu tô satisfeita. Não, é culpa sim do dia 8. Mas aí eu decidi que tô voltando a fotografar agora e eu vou contar boas histórias. E assim, não é só de tragédia que a gente tem que viver. A gente tem que mostrar coisas boas também. Então as pessoas precisam entender que a lei se aplica para todos e todas, e não apenas aos meus inimigos, aos meus adversários. Então a gente precisa efetivamente fazer cumprir o Código Penal, doa a quem doer, de forma não seletiva. E é claro, é legítimo que algumas pessoas digam, olha, nem todo mundo devia estar preso, nem todo mundo devia responder e tudo, mas a gente precisa ver quais são as intenções por trás disso. As intenções são efetivamente dar um tratamento justo às pessoas que não participaram da quebradeira ou simplesmente jogar um recado, uma espécie de apito de cachorro para aquelas pessoas que fizeram isso se sentirem legitimadas a, se for o caso, voltarem a fazer. A gente não está totalmente livre de outras pessoas tentarem. Por isso é que nós temos que ser exemplares na apuração e no julgamento dessas pessoas. Todo mundo vai ter o direito à presunção de inocência. Mas todo mundo tem que ser julgado e analisado com muita veemência, porque o Brasil precisa definitivamente consolidar a democracia. Hoje aqui, claramente, nós tivemos uma sociedade brasileira que, muito embora tivesse 5 mil que tivessem vindo para cá quebrar, um outro montante da população brasileira que votou no presidente Bolsonaro admitiu a derrota dele. Nós não podemos permitir, na verdade, que o que a gente viveu em 64, a gente possa viver em algum outro momento da história do Brasil. Então, não responsabilizar essas pessoas que vieram para cá quebrar, essas pessoas que pensaram essa quebradeira e essas pessoas que financiaram essa quebradeira, não há dúvida nenhuma que é uma ação criminosa em relação ao tempo da história do Brasil. Fica o compromisso de nós não esquecermos o que aconteceu. E quando eu digo não esquecer, não é para celebrar, não é para exaltar, é para que não se repita. A gente precisa agora investir numa política de memória sobre o 8 de janeiro, mas também sobre outros traumas da história brasileira. Nós não cuidamos dos nossos traumas. E se nós continuarmos assim, eles vão se intensificando, vão para baixo do tapete e em vários momentos eles vão se revelar. O 8 de janeiro é um exemplo disso. A gente só cuida daquilo que a gente conhece. Então, de fato, se não houver essa conexão da população com o patrimônio cultural, não há chance de preservação. Fizemos uma técnica japonesa chamada kintsugi, que deixa à mostra as marcas dos danos. A peça voltou à vida e vai continuar sendo exposta com essa marca, que é o registro daquele dia, porém firme, continuando a vida dela aqui no nosso acervo. Apesar de ter acontecido tudo isso, de todos aqueles vandalismos, a democracia está inabalada.